Olá, olá! Estamos aqui no episódio número 11! E é o primeiro de 2025. Eu sei que vocês estavam com saudades, é claro, e por isso a gente começou esse ano no Podgreca com convidados muito especiais que estão conosco aí na jornada da liderança de várias formas, em várias soluções, né, Grê? E a gente vai apresentar eles para você e o bate-papo hoje promete. Já pega a sua caneta e seu caderninho, porque daqui eu tenho certeza que você vai sair com vários insights que vão transformar a sua mentalidade. E se você ainda não segue esse canal pelo qual você está assistindo esse podcast, o Podgreca, faça isso agora. Pausa aí e vai lá. Porque aumenta a entrega desse conteúdo para mais líderes, para mais pessoas, porque né, essa conversa sempre aqui não é só sobre profissional, né? A gente navega aqui em tantas histórias que conectam com a nossa vida. Então faz aí, segue a gente aí nesse canal que você está assistindo. E a gente pode apresentar já os convidados? Vamos lá, porque a galera já está ansiosa. Então nós temos aqui à nossa frente 2 gerentes que atuam no cargo de gerência de uma empresa que estamos pelo 3º ano. Mas não é os gerentes que a gente quer apresentar, são as pessoas que estão à nossa frente. E eu queria nesse momento apresentar e agradecer por este sim, depois de tantos outros, ao Valmir. Seja muito bem-vindo. Tamo junto, sempre. Uma pessoa de energia muito boa, uma pessoa com um olhar muito forte para as pessoas. Em cada conversa que a gente teve, né, Valmir, era o cuidado, a preocupação com o desenvolvimento do time e, claro, né, do negócio aí, mas sempre as pessoas na frente. Em cada conversa, de maneira muito genuína, era o conhecimento de cada grupo, de cada time, para que fosse entregue a melhor ideia, a melhor proposta. Seja muito bem-vindo. A gente te admira pra caramba e hoje aqui é uma honra te ter por aqui conosco. Obrigado, Grace, obrigado, Karina. Da mesma forma, né? Eu sou Valmir Roque Zeferino, atuo no varejo há 26 anos, varejo alimentício, né, alimentar, aí, parte do supermercado, hoje um pouco de atacarejo, a gente iniciou já há 5, 6 anos. Sou gerente atualmente de RH e Patrimônio. E assim, da mesma forma, né? É um prazer, é uma honra estar aqui, é uma honra fazer parte do primeiro podcast do ano 2025. Nós não sabíamos que ia ser o primeiro, mas então vamos abrir aí o ano juntamente com vocês. Como vocês já abriram o ano junto com a gente lá nos trabalhos, nos treinamentos, no desenvolvimento das pessoas. Nós brincamos e falava hoje de manhã, tinha uma reunião hoje cedo antes de vir para cá, e que RH é pessoas. Só que também é número. Então, realmente, você tem que tratar desta forma. E nós estamos hoje num negócio, num empreendimento, que nós vendemos comida, que vai para a mesa das pessoas, e nós vivemos de pessoas. Clientes são pessoas, colaboradores são pessoas, direção é pessoa, nós somos pessoas, vocês são pessoas. Nós vivemos de pessoas. Então, quanto melhor você tratar e viver isso, mais próspero você será. Legal. E nas conversas, né, Valmir sempre estava envolvido aí o desenvolvimento pessoal, mas muito também esse olhar, trocamos várias vezes aí a fala das famílias, enfim, e com essa fala eu também já quero apresentar o nosso próximo convidado, que vou chamar carinhosamente de Biju, que é uma pessoa também muito família, muito espiritualizada, muito com energia sempre em alta. Vou dizer aqui que é bastante provocativo, curioso, né? E que a gente se conectou também aí há 3 anos, numa jornada linda que nós temos feito aí em conjunto. Seja muito, muito bem-vindo, Biju. Muito obrigado, é um prazerzaço estar aqui com vocês, né? Sou fã do trabalho de vocês, vejo frutos disso na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu redor e curto muito essa parada de trabalhar em equipe, de cuidar de pessoas, de gestão, de liderança, de tete a tete, de gente pra gente, de igual para igual. E assim, tem problema? Tem. Vamos resolver essa parada. A gente tá aqui, temos que resolver. Dá um gás, vai pra cima e vamos pra frente.
Se for pra ficar parado, tô fora, não conta comigo. Agora, se a confusão é grande e a gente tem 1% de chance de resolver, opa, tô junto. Vamos nós, né, Valmir? Com certeza. Se tiver 0,5%, nós já estamos dentro. Junto. Essa parceria com o Valmir tem dado muito certo, né? Então, eu tô na operação das lojas, procedimentos, tecnologia, pessoas, padronizações, e juntos a gente consegue trilhar um caminho mais claro, mais coerente, em mãos dadas com a equipe. E claro, tendo pessoas como vocês ao nosso lado, fica bem mais fácil. Muito mais fácil. A gente joga algumas bombas ali, né? Daí vai dando jeito. Muito bem. De vez em quando a gente atormenta um pouquinho. Mas só um pouquinho. Não tanto quanto o Tobias. Não, bem menos. Tobias, sobrou pra ti aí, tá vendo? Então vamos lá, já iniciando com perguntas. Aquelas do roteiro? Aquelas que não estão no roteiro? Aqui eu só quero dizer assim, né? Vocês falaram que se tem 0,5% para solucionar, então continuem nos atormentando. Perfeito. Tá? Continuem. Então, já para começar, a gente quer dizer que os convidados que vêm aqui, eles ficam meio, assim, ansiosos pelas perguntas, e a gente também não sabe quais são as perguntas. Porque é um bate-papo, é uma conversa e vai fluindo. A gente acredita que essa é a melhor forma de fazer um conteúdo. É quando ele surge de uma conversa gostosa, aberta, sincera, verdadeira. E é isso que a gente acredita, né? Então, quando eu estava ouvindo vocês na apresentação, me veio essa questão da busca pelo conhecimento. O Instituto Greca, ele foi criado para trazer conhecimento, né? E as empresas que nos buscam também querendo saber um pouco mais e aprofundar um pouco mais de conhecimento. O que a gente, logo nos nossos primeiros encontros, né? Nas nossas primeiras conexões, eu vou dizer assim, porque a gente se conecta com as pessoas. Algumas se vão e as outras ficam e a gente cria raiz, né? A gente percebeu a busca por conhecimento. Esse desenvolvimento humano que vocês trazem na essência de vocês é da busca. E eu queria saber, assim, quem é o Valmir, buscador de conhecimento? E aonde normalmente ele busca? E aí depois do Valmir, quero saber do Biju também. Da onde vem essa busca, essa sede por conhecimento e de qual fonte vocês têm bebido? Vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da história do Valmir. O Valmir, ele nasceu numa cidadezinha bem pequena, no interior do interior, não tinha energia elétrica, não tinha nada. Nasceu de parteira, não foi nem no hospital, e lá ele começou a vida dele, com a família dele, com valores familiares, com pai e mãe, e o Valmir parou de estudar na 5ª série de ensino. Terminou lá o ensino primário, foi para a 5ª série, e eu tive que sair da escola para trabalhar em casa, para ajudar na roça. Com muita tristeza, porque a professora, a diretora do colégio, foi lá em casa, isso era 11 quilômetros de estrada de chão, dizer para o meu pai: o Valmir é muito inteligente, eu preciso dele na escola. E naquela época eu precisava estar ajudando em casa. E aí eu comecei a ler, a buscar, a beber de alguma fonte. O único livro que tinha em casa era a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu li a Bíblia inteirinha, toda ela. Sem entender, sem compreender, muitas das frases, muito daquilo que estava escrito ali, grande maioria eu não entendi, mas li. E desse ponto para frente na minha vida, eu comecei a entender que o conhecimento, ele parte dentro de mim, que é a vontade de aprender, de buscar conhecer, mas depende muito desta vontade, de eu buscar isso fora. E daí para frente eu não parei mais. Eu acabei saindo de casa, vim trabalhar fora, acabei caindo de paraquedas numa empresa que não contratava nem faxineira com menos de 2º grau. E eu não tinha nem terminado meu ginásio, minha 8ª série. E aí eu fui estudar. Fui lá pro supletivo da vida, fui estudar e não parei mais de aprender. E uma coisa que eu aprendi com o meu avô é que parte do conhecimento ser
busca e tem nos mais velhos. Então eu sempre ouvi muito os mais velhos, sempre conversei muito com pessoas mais velhas. E isso me deu um caminho, o caminho das pedras, porque você acaba aprendendo que, opa, isso é errado, isso é certo. E você começa a ter valores muito bem fundamentados, muito bem constituídos. E eu tive isso com a minha família. E depois eu saí de casa e vim para essa empresa e comecei a estudar. E aí eu entendi que realmente eu precisava estudar, e que o estudo, ele traz isso, ele abre a tua mente. E eu nunca mais parei de ler, de buscar algum tipo de curso, alguma coisa. Estou sempre ouvindo um podcast, estou sempre buscando algo, né? Agora, em maio do ano passado, nós assumimos aí esse novo desafio, de assumir a gestão de pessoas e patrimônio da rede, hoje Rede Grifo, né? Do grupo Catarinão aí, da Rede Grifo. E começou uma nova jornada de aprendizagem, porque eu sempre fui operação, eu sempre olhei para a operação. E daí eu mudei o meu foco e comecei a olhar para pessoas. Sempre tive um pezinho em pessoas, né? Eu adoro gente, adoro pessoas. Sempre falei que o Valmir não foi feito para viver sozinho. Eu não posso viver sozinho, eu não consigo ficar só. Eu preciso de gente e sou apaixonado por isso, por pessoas. E quanto mais você estuda pessoas, mais sede você tem de estudar. É um negócio viciante você aprender. Então, assim, hoje a principal fonte, neste momento, estou falando deste momento, ela realmente é a leitura, buscar ler e entender sobre pessoas, buscar ouvir sobre pessoas, e tudo que eu faço, conversava com o Biju, agora estou voltando recentemente de férias. Valmir, tu vai para onde? Eu vou para X lugar. Mas eu já agendei lá visita em museus, em vários ambientes onde você vai aprender. Você vai entender um pouquinho da cultura e tudo isso traz aprendizagem. O aprendizado ele não termina nunca. Do jeito que você é atendido, como as pessoas te abordam, como você é abordado, como você reage a essa abordagem, e isso faz com que você cresça. Basicamente é essa a historinha do Valmir e de onde ele está bebendo. Uau! E aí a gente percebe que essa busca vem de uma história lá atrás. Sim. Né? Sim. E a sua história é linda. Obrigada por compartilhar com a gente. Isso faz você o ser humano que você é. A gente ouve as pessoas falando, poxa, o Valmir passou aqui, deu um bom dia pra gente. O Valmir o tempo todo tá aqui circulando. Quando você pisca, tá lá o Valmir junto. E as pessoas sentem isso e para nós é muito lindo ouvir tudo isso, né, a sua história. E agora a gente entende um pouco mais do porquê que as pessoas têm tanta admiração por ti nessa jornada. E aqui o Valmir traz, né, veio uma nova oportunidade para mim na gestão de pessoas. Nós costumamos dizer que o líder, ele não ocupa um cargo. Ele é reconhecido naquele lugar. E esse é o melhor caminho para trazer mais resultados. Às vezes, e a gente costuma, né, encontrar situações como essa, que o líder vai para o cargo porque necessita que alguém assuma, por experiência, enfim, né? E aí depois ele precisa correr atrás, né, de desenvolver habilidade com pessoas, enfim. E desde que a gente conhece, né, em especial aí o Valmir, tem rituais com as pessoas, né, Valmir? Vai nos corredores, cumprimenta as pessoas. Quando as pessoas precisam, é o Valmir que resgatam, né? E vão lá e pedem opinião e pedem conselho. Então, quando tu trouxe ali a fala, foi reconhecido nesse lugar antes de estar nesse lugar. Percebo isso, assim, né? E a gente fez outras conversas essa semana e a tua preocupação não pode ser raso, né? Tem que ser profundo, tem que estar conectado, tem que estar no sangue, tem que vibrar, tem que saber... tem que sentir, né, a preocupação com as pessoas sobre os movimentos que são criados. Então, eu só queria contribuir dizendo assim, esse lugar já era teu antes mesmo de ter sido, talvez, trazido para ti enquanto cargo, né? Pelo menos é a impressão que eu tenho, assim, disso já ser reconhecido por todos e foi só colocado... né, o nome agora nesse lugar. A conquista, né? E agora queremos saber do Biju. Biju, da onde vem essa sede por conhecimento e de que fonte você tem bebido?
Bom, sede de conhecimento. Como a Grace falou no início, eu gosto das provocações, eu gosto dos desafios. Sabe. Eu gosto, né? Mas eu sempre experimentei o que as pessoas falavam. E eu percebia que muitas coisas não faziam sentido para nada. Então a gente está reproduzindo um monte de frases motivacionais aí ao longo da história, da liderança, ao longo da gestão das pessoas. A gente está que nem papagaio de pirata, sabe? Olha lá no espelho de manhã, grita 10 vezes yes, 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 que vai dar tudo certo. Daí tu chega no trabalho, faltou 3 na tua equipe. E agora, como é que dá conta da demanda? Então, a minha busca pelo conhecimento, ela começa em entender que você precisa ter mais conhecimento da realidade. Existe uma coisa chamada mundo ideal e existe uma coisa chamada mundo real. Então você pode ter a ideia mais bonita do mundo para a gestão de liderança. Mas e no mundo real? Como ela se dá? Como ela acontece? Então, eu via um monte de gente falando um monte de coisa que não se aplicava. E eu lia aqueles mesmos conteúdos e eu lia aquelas mesmas indicações de livros e falava, caraca, mas isso aqui não é real. Isso aqui não vai funcionar. E por vezes eu aplicava aquilo só na sala de aula, só na reunião. Quando a gente saía da reunião não tinha mais nada. Eu falei, pô, não, cara, calma aí. Primeiro que não pode ser só eu ter aquele conhecimento. A equipe precisa de ter aquele conhecimento. Porque senão vira uma coisa meio profética, sabe? O profeta fala e o povo tem que acatar. O rei determina e os súditos executam. Vai dar ruim, porque se no meio da execução alguém tiver uma dúvida, tem que voltar lá pro rei. Tá, e aí, como é que a gente faz? Imagine o rei dando a seguinte ordem. Nós vamos invadir aquele território e nós vamos conquistar aquela área. Beleza? Beleza. Pega os exércitos, vão. Chega no meio do caminho, tem um rio. E agora? Como é que a gente atravessa esse rio? O que a gente faz? Não falaram que ia ter um rio? Não falaram que ia ter um rio, cara. E aí, cara? Tem um rio. Tem um rio aqui no meio. O que eu faço com esse rio? Então a gente planeja, a gente tem um monte de ideias, mas o dia a dia, a realidade, ela é diferente. Então a minha busca pelo conhecimento é o que dá para aplicar, o que é real, o que faz sentido e o que de fato muda a vida das pessoas. Porque enquanto liderança, se você não está mudando a vida de ninguém, você está fazendo qualquer coisa menos liderar. É o princípio basilar da liderança, é servir ao próximo. Mas servir a ele para quê? Para que a vida dele seja melhor. Se a vida da sua equipe não está sendo melhor enquanto você é líder, tem alguma coisa errada. Se ninguém da sua equipe melhorou, se desenvolveu, evoluiu, mudou a vida para melhor enquanto você é líder, tem alguma coisa errada. Isso para nós nos dá medo. Para quem é líder, para quem está cuidando de pessoas, é amedrontador você pensar que você não é capaz de melhorar a vida da sua equipe, das pessoas que estão à sua volta. Mas esse é o trabalho da liderança. E as fontes que eu mais bebo, assim, apesar de também ter estudado, também ter buscado conhecimento, também ter buscado técnicas, eu sou um curioso, então eu leio de tudo a todo momento. Para mim não importa a leitura, né? Talvez um dos assuntos que a gente possa falar hoje aqui é a trigonometria dos astros. Brincadeira, tá? Pronto. Brincadeira, tá, gente? Perceberam, né? Não. Esse é o Biju. Isso é brincadeira, tá? O Biju chegou. Mas assim, é só uma piada, mas assim, eu quero ler de tudo porque eu sou curioso. E eu quero testar o que você está me dizendo. Então, olha, faz tal coisa que sua equipe vai dar um cavalo de pau, vai dar um 180. Caraca, é tão fácil assim? Existe essa receita do bolo mesmo? Então eu testo. A gente sabe. A gente sabe. E nós vamos contar uma história para vocês aqui dessa aplicação dele. Para saber se tirar a prova real, não tem lá na matemática? Então, a gente vai falar sobre essa história. A minha geração já vem com essa habilidade. Você falou? Pô, calma aí, deixa eu ver. Faz sentido isso? Da onde que ela tirou? Qual que é a origem disso? Isso se aplica em quais situações? Quais são os benefícios de aplicar tal coisa?
Gente, não dá mais pra gente falar e repetir algo que funcionou lá na Guerra Fria, tá? Onde manda quem que pode, obedece quem tem juízo. Funcionou na Segunda Guerra Mundial, funcionou na grande industrialização dos países. Agora não funciona mais. Se não faz sentido pra mim, se não faz sentido pra pessoa, tô fora. Tchau. Fica... Ah, não, mas poxa, você vai embora. Vou embora. Essa é a geração. E nós precisamos entender que a geração dos baby boomers, a X, a geração milênio, a geração Y, a geração Z não são iguais. E não adianta a gente querer tratar eles da mesma maneira. Você vai ficar falando sozinho como um espantalho. Não tem jeito. Vai ficar sozinho. Muito bom. Quer contar a história? Bora lá. Antes da próxima pergunta, aquela do roteiro? Aquela do roteiro. E o pior que o roteiro, gente, é verdade. Porque a primeira coisa que eu fiz aqui, quando eu sentei aqui, foi assim, quais seriam as perguntas? Aí as duas abriram as duas agendas ali. Tudo em branco. Branco, as páginas. Eu disse, caramba, cadê as perguntas? Não, e a gente percebe que a gente vai conversando e elas estão ali anotando. Sim. Então, assim, não sei o que vem, porque tá sendo construído agora mesmo. Aham. É porque a gente tá aprendendo com vocês. Entendi. Uma das coisas que a gente sugere aos alunos, quando até assistem o podcast como agora, enfim, é que tenham papel e caneta e vão anotando os insights ou já tomando decisões. Ó, então vou te falar mais uma coisa, tá? Não fica só anotando não, tá? Depois você aplica. Vai lá e testa. Se não deu certo, vai pra próxima. Não perde tempo não, tá? Acelera, dá um gás. A noite passada, agora a noite de ontem, eu assisti O Homem que Mudou o Jogo. Que virou o jogo. Muito bom, excelente. Cara, eu fiz umas 30 anotações durante o filme. A importância dos números, né? A importância da análise, né? Caramba, terrível, sabe? E de ele ter virado, realmente virou. Então, assim, de tudo, né? Você busca conhecimento. E em tudo você encontra a aplicabilidade. Pode não ser aplicável, pode não ter como você colocar na íntegra aquilo que você viu, mas você consegue trazer para a tua realidade. E o lance é esse, você conseguir ir lá, buscar algo, trazer e colocar na tua realidade e fazer com que isso aconteça e seja aplicável. E aquilo que o Biju falou agora há pouco, né, de fazer sentido, se não faz sentido para mim, como é que eu vou conseguir fazer com que isso faça sentido para as outras pessoas? Não dá mais. Não tem como, não existe mais isso. E quando ele fala de gerações, realmente, né? A geração dele, para mim, a diferença que já tem. Hoje nós temos aí 20 anos de diferença de idade. Não vou falar a idade nem de um nem de outro. Ele é novinho, mas tudo bem. Né? Mas, então assim, se eu não conseguir me manter atualizado dentro dessa loucura que é o mundo de hoje, essa globalização, essa velocidade fenomenal, tô para trás. E aí? E uma preocupação que eu tenho com as pessoas, quando eu olho lá para o time, é assim, pessoas com 18, 19, 20 anos. Quem vai ser o mentor desses caras? Onde é que eles vão buscar a mentoria? Em outra pessoa com a mesma experiência, com a mesma idade? Vão buscar em alguém um pouco mais velho? Então, o que eu tenho que fazer para virar o mentor desses caras? O que eu tenho que fazer para poder ajudar eles? Um compromisso, uma fala minha, em maio do ano passado, quando nós recebemos a proposta, e o engraçado é que os dois não pensaram, né? Nós recebemos a proposta e o sim, ele já aconteceu antes da pergunta. Nem terminaram, né? Sim. Tamo aí, tamo na chuva para isso, é para molhar mesmo. E aí eu tô no refeitório da loja, onde eu fico sediado, né? E sento lá com a equipe do departamento de RH. E aí eu disse para ele, eu vou mudar a vida de vocês. Depois que eu falei isso, eu saí do refeitório e disse, cara, e agora? Que promessa! Joga o chapéu e pula do outro lado pra pegar, né? Exatamente. Que incrível. E aí... Ele não falou como seria, ele falou que ia mudar. Então, mudar a vida de vocês. O andar da carruagem, gente, e hoje, se você chegar lá e fazer essa pergunta para a equipe, eles vão dizer, a nossa vida mudou. E mudou muito. Então essa que é a parte legal, assim, de você, depois que eu falei, disse, caramba, e agora o que você vai fazer, rapaz, vai lá, e começamos um trabalho junto, essa parceria entre Valmir e Biju, e tem dado muito certo, né, e
graças a Deus nós conseguimos reverter, conseguimos começar essa pequena mudança, e essa mudança ela tem cada vez crescido e tomado corpo, e cada vez que nós mudamos e melhora, nós olhamos e vimos que tem como melhorar ainda mais, e essa busca ela se tornou uma busca incansável, incessável por melhoria, por crescimento, por desenvolvimento, e não tem mais parado. Quando o Valmir trouxe a apresentação dele falando que agora está nos livros, né, o conhecimento, ele falou bem pontual, né, nesse momento, porque sei aí de quantos eventos de impacto, treinamentos, constantemente vocês estão também, né, no segmento, em treinamento, mas também em eventos de desenvolvimento pessoal, em eventos de desenvolvimento de negócios até, né, diferentes. Então, vocês estão muito ativos mesmo no desenvolvimento, né? O Ju disse, né, eu leio de tudo, né? Só o assunto aqui vai ser liderança a mesmo. A gente vive tá? isso. Para nós, a gente vive essa constância porque tinha olhando um pouco para a tecnologia, a gente está aplicando algumas tecnologias novas na empresa, né? E um amigo nosso, consultor, ele fala assim, Biju, enquanto nós acordamos hoje pensando em como resolver um problema de descarte de papelão na logística, tem um asiático lá que levantou hoje de manhã para mudar o mundo. Então, assim, tem pessoas que estão vibrando numa outra frequência, que estão trabalhando de uma outra forma. Então, assim, se nós não acordarmos e ir para cima de verdade, você já tá atrasado, você já tá para trás. Acabou, não tem essa, você já tá para trás. E essa constância que eu e o Valmir tá vivendo, a gente não vai viver isso para sempre, né? Esse ritmo que a gente não vai viver isso para sempre. Saímos de um PDG agora há pouco tempo em Florianópolis com equipes de gestão de supermercados no estado inteiro. Fantástico o PDG. A primeira equipe, inclusive, também, tá? Número 1. Número 1. Somos o número 1. Número 1, a equipe... Várias vezes, viu? Sempre. Não, e não aceitamos menos do que isso, tá? Porque se é para fazer, nós vamos fazer. Terminamos lá em São Paulo, visitando outras redes também, aprendendo, daí a gente fica aqui, como é que os caras conseguem fazer isso? Como é que eles conseguem fazer aquilo? Bom, a gente também consegue. Só que a gente não quer fazer que nem eles, agora a gente quer fazer melhor do que eles. E aí quando a gente dá um passo e a gente chega lá, a gente fala, caraca, ainda tem mais um monte de coisa para fazer. Porque a gente não enxergava. O trabalho do líder não acaba nunca. É que nem problema, você resolve um hoje, o próximo da fila chega. Vida adulta é isso, tá? Não tem jeito, o próximo da fila chega. E aí você precisa tratar isso. E nós brincamos, né, que nós temos que ser facilitadores. Nós não temos que arrumar para cada solução um problema. Nós temos que ter a solução, nós temos que pensar na solução. Quando você foca aí, começa a render, começa a crescer. E agora eu quero contar um segredo, né? Que durante o PDG, são professores de fora do estado, de várias regiões do Brasil, que tinham lá com a gente, com equipes de supermercado e atacarejo, de varejo e atacarejo, lá em Florianópolis. Aí todo mundo termina o treinamento o dia todo, é bastante puxado, que você viaja para lá, daí você acorda cedo, vai pro treinamento do dia todo, de 8 da manhã às 6, 7 horas, às 18, 19 horas da tarde. Aí você vai jantar. Todo mundo queria ir jantar, todo mundo fugia. O Valmir e o Biju ia descobrir onde é que era o restaurante onde os instrutores iam jantar. Porque o nosso treinamento não terminava às 18 horas quando terminava o treinamento. Ele continuava... muita gente fazendo pergunta. Eu queria uma coisa mais assim, ó, mais personalizada, próxima, mais junto, sabe? Então a gente ia jantar junto, cara. Porque continuava lá. Teve um dia que o rapaz do restaurante lá do hotel, ele veio com a vassourinha, limpando o restaurante, só tava a gente e mais os instrutores. Fechou? Conversando. Fechou. Galera, vocês podem ir pro bar e deixar a gente fechar o restaurante? Beleza. Ok, vamos lá, vamos pro bar. Então, assim, essa sede de querer aprender, de querer entender, ela é dos dois. E a gente tem muito isso. E nós entendemos que é isso que nos move. É isso que faz com que você tenha mais assertividade durante as tuas decisões, as tuas tomadas de decisões, que você consiga realmente ter um pouco mais de fundamentação para aquilo que você está fazendo.
E é realmente através disso, de você buscar. E nós não descansamos, a gente não vai jantar e vamos... não, peraí, não tem shopping, vamos lá descobrir onde é que os caras vão jantar, porque não vamos lá. E não pode ser cego, né, gente? Não. Então, assim, falando de liderança, você pode ter as suas admirações, você pode ter as pessoas que você considera muito, mas você não pode ser cego. Você não pode ser uma pessoa que aceita tudo. Então, assim, quando a gente fala que a gente ficava no pé dos professores, e até hoje a gente troca mensagem com eles, não é porque a gente acha que eles são a santa sumidade. Não, é porque a gente quer realmente colocar aquilo à prova e ver se aquilo vai trazer efetivo, vai trazer mudanças para nós, para a nossa equipe, para o nosso trabalho, para o resultado. Não adianta você deusificar o seu ensino, as pessoas. Então, assim, procura fazer boas críticas, procura fazer boas perguntas, procura testar aquilo, tá? Nós temos uma grande dificuldade, né? Talvez, não vou dizer da civilização porque eu não conheço o mundo, mas assim, culturalmente, pensando no nosso país, na região da onde eu venho, a gente tem a mania de deusificar tudo. A gente acha que um líder religioso é Deus, que um esportista é Deus, então a gente tem que tomar cuidado com isso. O líder, ele é um cara que ele pensa em resultado. Ele precisa ser efetivo. Ele precisa dar resultados para ele, para a equipe, para a empresa, para as pessoas que estão ao redor. Se ele está só reproduzindo algo que faz o coraçãozinho dele se sentir bem, ele precisa de terapia, não de liderança, tá? Ai. Eu lembrei aqui, enquanto vocês estavam falando, ano passado a gente viveu alguns workshops, né? Com os gerentes e com os líderes lá no Catarinão. E teve um dos exercícios, uma das atividades que era sobre produtividade, o nosso tema, que nós deixamos desafios e a galera tinha que consumir água, enfim, tinha que cuidar da sua saúde para ser mais produtivo. E o perfil, né, da galera era tá batendo foto, postando no grupo, e no dia que a gente teve encontro, a galera trouxe o desafio cumprido mesmo. Então, quanto isso da cultura. Teve gente que fez até uma planilha. E precisou expandir além da nossa. Sim. Porque acrescentou mais. Então, assim, a prática, a gente lançou o desafio e eles melhoraram aquilo que a gente lançou. Eles criaram uma planilha para fazer o controle dessas ações que a gente trouxe, que era importante. Então, vamos testar. E aí, a prova real depois. O quanto melhor vocês estão hoje, né? E até um conseguir enxergar no outro a melhoria. Dizer, como tu melhorou, não é? Olha como tu tá agora. Olha como você tá falando. O ferro afiou o ferro, né? Foi bem assim. Mas conta a história do biju. Prática. Vem de novo da prática, né? Da prática. De colocar em ação, né? Colocar em ação conhecimento. Biju esteve conosco, aí foi um dos poucos aí que alunos conseguiram estar no nosso espaço físico, né? Foi. Nós tivemos um workshop que foi o de feedback. Feedback e comunicação assertiva. Os dois foram maravilhosos. Se vocês não fizeram, faça, tá? Não é papo assim, ó. Não tô ganhando royalties delas, não, tá? Mas assim, é efetivo, faz sentido, é prático, é aplicável e dá resultado. Ou você fica aí olhando um videozinho na internet de blá blá blá, uísque sachê. Também tudo bem. Ai. E daí aconteceu nesse workshop, né? Noite, né? Era à noite, era das 7 às 10. É claro que a gente ficou muito mais depois conversando, né? Porque essa pessoa gosta da... Eu penso que saiu de lá umas 10h30, 11 horas, né, Biju, aquele dia. Foi sim, muito. Porque entrar em casa, eu entrei e já passava da meia-noite. De certeza. Porque fui pra loja nesse dia. Pra loja ainda. Fazer o quê? Era isso. A pessoa vai o quê? Perto da meia-noite pra loja, minha gente... Fazer o quê? Pôr em prática, né? Gente, foi. Ele tava assim, eu preciso ir. Aí ele manda a resposta dizendo que ele foi na loja, porque tinha uma pessoa no terceiro turno. Nós temos uma equipe que trabalha no turno. E que tu queria dar um feedback. Exatamente. Foi incrível. E aí ele usou a técnica. Quer compartilhar como foi, Biju? Maior prazer. Cara, tem uma técnicazinha pra você dar feedback? Porque feedback é o nome que caiu na moda. Todo mundo fala de feedback. E ninguém sabe o que é feedback. Todo mundo fala, feedback é retorno. Retorno do quê? Como?
Conversa difícil? Porque assim, pô, eu quero dar um feedback pro cara que tá fazendo uma caca lá no setor, tá colocando a equipe em risco, que era justamente o meu caso, era um operador de máquina, tá? Então tem um risco, tem um perigo ali, que se ele não cuidar daquilo, cara, ele pode tombar um pallet e machucar gravemente uma pessoa. E é uma conversa que eu tinha que chamar ele com uma certa energia, com força. Não é com agressividade, não é com ignorância, mas é com força. Ele precisa parar de fazer aquilo agora. Não é depois, é agora. E aí, elas trouxeram essa ferramenta chamada Afiar no treinamento de feedback. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível que isso funcione. Porque ali fazendo os testes ali junto com a equipe, eu estava numa equipe e a gente fazendo as práticas, funcionou perfeito. Eu falei, não pode funcionar perfeito. Eu sou um desconfiado por natureza, tá? Eu falei, não pode funcionar, não pode ser tão simples assim. Não pode ser tão simples. Porque assim, ó, desde que eu me entendo por gente, isso não é muito tempo, né? Mas assim, já tô no mundo corporativo há pelo menos 15, 16 anos. E há 15, 16 anos eu tô escutando as pessoas falarem de feedback. E nós vamos pra reunião com direção, com outros gestores e todo mundo falando, a importância tem que dar feedback pra equipe, tem que fazer... Mas ninguém falava como. E era uma coisa que me irritava. Me irritava profundamente. Cheguei lá e fui fazer essa ferramenta Afiar, gente. Acolhimento, fato, impacto, revisão e acordo. Acordo e revisão. Gente, funciona, tá? Não vou contar como é que funciona a ferramenta, porque assim, tem que fazer, né? Tem que fazer o workshop, né? Tem que fazer um workshop. Mas assim, funciona porque tem uma rotina ou um passo a passo de como você vai ter esse feedback. Eu vou acolher essa pessoa, nós vamos falar sobre o fato, não é sobre o que eu acho, sobre o fato. O que eu acho não importa. Fato é, se você fazer isso, vai acontecer isso, ou já aconteceu isso, né? Qual que é o impacto daquilo? O que isso causa? Então a pessoa precisa estar ciente do impacto das ações dela. Não é o que eu acho. É porque eu acho que se você fazer isso, a equipe vai se sentir mal. Não, eu não acho nada. Querido, você fazendo isso, você está prejudicando a equipe aqui, ó. Esse é o impacto real. Então a gente sempre vai falar do mundo real, não do mundo ideal. O mundo ideal é maravilhoso, tá? Só que ele é real. Se ele não for real, tudo bem, vamos trabalhar para o mundo ideal. Mas a gente precisa considerar o real. Então você precisa criar acordos com essa pessoa para você corrigir a rota, que não está legal, e você precisa revisitar essa conversa, esse feedback. Isso é algo que não acaba, é constante. Então, funciona, pra mim é fantástico e eu sou desse daí mesmo, tá? Saí de lá quase 11 horas da noite, meia-noite tava dentro da loja, falando, vem cá, quero conversar com você, vem cá, senta aqui, querido. E tu vendo isso daí, né, uma parte muito legal é o acordo, né, o combinado. Porque não foi você que combinou, foi a outra pessoa que recebeu o feedback, que entendeu o acordo e saiu dali com esse acordo. Aí a cobrança depois, quando você revisita, mas e o nosso acordo? Gera compromisso, né? Aí a outra pessoa disse, não, mas eu fiz um acordo com ele, nós saímos de lá combinados e agora eu não cumpri minha parte. E agora? Então assim, você não precisa nem voltar na cobrança. A própria pessoa já lembra disso e opa, é aqui. Isso começa a gerar um movimento de bons sentimentos, de assertividade durante o trabalho, na vida daquela pessoa, é constante. É uma ferramenta, o Biju me ensinou ela depois. Sim? Fui pra reunião da gestão, da liderança, dos gerentes, junto com a direção, falando de feedback. Calma aí, agora eu vou falar pra vocês o que é feedback. Assim, ferramenta. E daí quando você tem um passo a passo a seguir, realmente é fácil. É fácil. É o que a gente chama de mumuzinho. Pensa numa coisa boa para tu seguir. E daí tem uma ferramenta, tem um passo a passo para você aplicar. Ou seja, é aplicável. Tem resultado. É isso que a gente traz, né, na nossa metodologia desde o início. Porque quando o Biju estava trazendo, né, a história dele, dizendo assim, tudo que eu aprendo eu questiono, né, porque ele é provocador, questionador, então ele vai até ele pôr em prática e vai lidar se aquilo deu certo ou não. Quando a gente estava pensando em estruturar tudo isso, desde a nossa formação lá, né, acadêmica lá atrás, e
eu também me considero muito inconformada com muita coisa, né? Não é ingrata, é inconformada. Eu sempre acredito que a gente pode melhorar e pode ser melhor. E aí, o que acontecia? No banco da faculdade, eu via muita teoria, e quando eu voltava lá pro meu dia a dia, pra minha rotina, eu não enxergava o como. Eu dizia, gente, tá, mas lá no livro, lá na teoria, tá muito bonito. Eu acredito que é possível. Como é que eu faço isso aqui? E esse gap, essa lacuna do que era trazido lá na teoria e da minha prática aqui, que é o mundo real que tu traz, era muito distante. Porque a gente estudava grandes empresas. Ford, a gente estudava Google, Facebook, né? As empresas da era industrial. Então, os cases que a gente aprendia era aquilo. Eu disse, tá, mas lá na minha realidade, na minha cidade, na minha empresa, com o meu time, como é que eu faço? Será que é aplicável? E aí eu disse assim, tem que ser mais simples. Porque senão a gente se assusta com essa teoria e não consegue fazer a adaptação necessária para o nosso mundo real. E eu sempre fui muito questionadora também. Baseado nisso, a gente fez o quê? A gente pegou tudo que a gente conseguia aplicar e o que dava resultado a gente separava, né, numa caixinha aqui. Isso aqui deu certo. Opa, surtiu efeito. Funciona, deu resultado. E aí, deu resultado, acabou ali? Não, pode ser melhorado. Né? Porque não acaba ali, pode ser melhorado. Por quê? Porque daí tem aplicação, daí você viu que, opa, um ali foi melhor do que o outro. Nesse setor deu mais certo. Vai ampliando a visão. Aí, o que a gente conversou, né? Para montar o instituto? Precisa ter a teoria. Sim, ela é importante porque ela é uma base. Mas é uma teoria aplicada. Então, a primeira parte é a teoria. Saber de onde vem, por que vem, conceito, quem que teve essa ideia, tal. No mundo real, como é que a gente aplica? Lá no meu dia a dia. E os cases que a gente trabalha? Das pessoas. Porque essa lacuna, esse abismo que tinha entre teoria e prática precisa ser desfeito, porque senão as pessoas não conseguem aplicar. Então, a nossa frustração era muito grande com relação a isso, e na escola a gente traz isso assim, precisa funcionar, precisa colocar em prática. Não adianta vocês virem aqui, ficar 4 horas aqui, e sair daqui dizendo, tá, mas como é que eu aplico isso? Por isso que a primeira parte é conceito, e a segunda parte é prática. Olha, qual é a sua situação? Tenho essa, tá, como é que tu trabalha aqui então? Como é que tu coloca em prática isso que a gente acabou de ver? E as dinâmicas vão trazendo muito disso. A gente faz dinâmica com a história da pessoa, né? Tem um script lá, o tal do script? Na escola tem script. Então eu vou contar para vocês por que nós optamos por vocês e vocês nem sabem disso. Mas lá atrás, quando eu fui aluno de vocês, e assim que eu saí, na época nós tínhamos uma outra companheira que não está mais com a gente. Mas o Valmir, como o Valmir disse, ele já estava lá. Então, quando ele já resolvia as paradas. E eu falei, Valmir, seguinte, cara, encontramos sem sincretismo, sem esoterismo, sem a salada de fruta que é os treinamentos hoje. Cara, treinamento corporativo hoje, a maioria deles a maioria dos que nós passamos, né? Não dá pra mim dizer que é o mundo assim. É uma salada de fruta que mistura tudo. O sincretismo, esoterismo, religião, os astros. E, gente, tá tudo bem. Você que tem a sua fé, você que tem a sua religião, ok. É maravilhoso você ter uma fé. Tá tudo bem. Só que você precisa entender que uma empresa, uma corporação, um trabalho exige algumas coisas que são diferentes. Não dá para colocar tudo numa salada de fruta. Então, quando você fala do método, não, beleza, a gente tem o método, tem a base,
Mas da onde que vem esse método? Da onde que vem essa base? Porque se vier da ideia de um ser iluminado, que o Valmir, sei lá, há 200 anos atrás, escreveu numa pedra debaixo de uma cachoeira, que se todos os dias você desse 3 pulinhos e gritasse, eu vou dar certo, se a sua base estrutural para levar conhecimento para o próximo é essa, tô fora porque é raso, já nasce morto, sem condições de mudar a vida das pessoas. Então, quando eu fiz o treinamento, Valmir, funciona, tá? Tem conteúdo. Eu testei à meia-noite. Durante a madrugada. Porque assim, poxa, eu entendo que as pessoas elas expressam as suas culturas das mais diferentes maneiras. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, eu não posso dizer que isso é uma boa prática do trabalho, que isso é uma boa prática de gestão, que isso é uma boa prática das organizações. Eu não consigo dizer isso. Então, quando você fala que, poxa, nós temos o conteúdo, temos a base e nós vamos para a prática com isso, é porque o conteúdo é sólido. Não é uma ideia distópica da realidade. E hoje, grande parte dos treinamentos está nisso. Que talvez seja uma pegada mais, não condenando todos, né? Talvez seja uma pegada mais coachizada. Não sei se essa palavra existe, mas é uma pegada mais sentimentalista. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Bom, talvez se vocês tiverem algum exemplo que funciona, tudo bem, eu sou aberto a escutar, mas eu vou testar depois, porque os que eu testei até agora... Ele dá oportunidade e já desafia, né? Vai, Valmir. E ouvindo a Karina falar ali, eu terminei uma faculdade agora faz 3 anos e fui lá para um banquinho de escola presencial durante 4 anos. Passei pela pandemia, depois teve que ficar online por causa da pandemia. Mas eu estava lá e eu senti, não vou falar um preconceito, mas uma resistência das pessoas, porque eu era o tiozão da turma, né? Então, assim, eu era o único cara que estava lá com 45 anos de idade fazendo uma faculdade. Jovem, super jovem. Também acho. E registrado aqui, 40 e poucos anos, super jovem. Com certeza, quase adolescente. Mas a Quem galerinha trabalha do lado dele, eu acho que tem muito adolescente que não consegue o ritmo, tá? Não consegue acompanhar, tá? Não acompanha. Eu anotei que depois eu quero falar sobre isso, porque é polêmico. Tá. Mas a galerinha que tava lá, tudo assim, 19, 20 e pouquinho, aquela turminha lá, né? E quando eu cheguei, ele disse assim, esse cara aí, sabe tudo. Porque eu era o cara que sentava na primeira fileira, não, sentava na primeira fileira para não dar dor no pescoço, né? Sentava na segunda fileira. Eu era o cara que sentava lá na frente e que fazia pergunta e que trazia para dentro da minha realidade e questionava o professor. Porque realmente é só teoria que se aprende lá num banco de escola. Infelizmente é assim. E como é que se aplica? Então, como eu tenho... Você não tem mais papa na língua, né? Você faz perguntas. Eu tô lá para aprender. Eu não fui lá para bonito, para ter um diploma. Eu não quero diploma, eu quero aprender. E aí eu começava a trazer isso e perguntar. Um tempo depois, a turma me chamou e teve dias de que terminava a aula e a turma não ia embora. Eles ficavam lá discutindo comigo. A gente fazia uma rodinha de conversa. Era muito legal, cara. Nós tínhamos uma roda de conversa e nós ficávamos falando sobre exemplos, sobre prática. Claro, sabe? Eles querem aprender como colocar na prática, né? Entendeu? Como executar. Quem faz? Então, assim, Quem tem experiência. realmente é isso. E nessa idade, minha filha hoje está fazendo faculdade, está com 21 anos. E eu falo muito para ela, converso muito com ela, sua filha, tem que perguntar. Tem dúvida, tem que trazer. Como é que eu aplico isso? Como é que eu faço? Tem que tirar as dúvidas. É ali que você vai aprender, é ali que você vai trazer para a tua vida. Que você vai trazer uma ferramenta igual a afiar aí para levar para o teu dia a dia. Então eu vi isso lá na faculdade, cara, e foi muito legal. E depois que passou essa resistência que a turma teve de primeira impressão, porque eu já cheguei uns dias atrasado, a aula já tinha começado, e depois eles entenderam, daí mudou, tudo reverteu. Não, realmente, não é que ele é o sabe tudo, ele quer ser o cara que sabe. Não, ele não veio aqui para isso, ele veio para aprender, mas ele pergunta e faz com que a gente entenda algo que ninguém entendia. E tinha vários assuntos ali que a turma dominava 200 vezes mais rápido do que eu. E daí eu tinha que ir lá para a turma também, cara, peraí, me explica isso aqui. Agora eu preciso de ajuda. Então é essa troca
independendo da experiência, da faixa etária, é que faz com que você se mantenha ativo, jovem e com energia suficiente para que o teu dia se desenvolva e que ele seja produtivo. Se tornou o mentor da turma, né? Porque estava buscando conhecimento, né, teórico ali, mas a experiência que carregava... Provavelmente tinha muito mais do que os professores. Por quê? Na área acadêmica, você tem que estudar muito. Então, você não pode parar de estudar. E o que acontece? Para você fazer um mestrado, tu tem que se dedicar o dia todo. A vida. A vida. Doutorado, mais ainda. Então, o que quer dizer? Que lá, no dia a dia, na rotina, dentro de uma empresa, poucos conseguem estar. E lá é onde a vida real acontece. Exatamente. Então, por isso tinha essa, né? Muitas vezes tem essa distância. Porque se eu preciso me dedicar demais no estudo, eu não tô ali no dia a dia, na rotina, entendendo. Como é que eu faço essa adaptação, né? Então, por isso que a gente achou que era muito importante. Ai, mas eu quero falar uma coisa, gente. Deixa eu só falar um negócio aqui. Tá. Nessa conversa, nós não estamos dizendo para você que você não deve ir para o banco da universidade. Não é essa conversa que nós queremos trazer. É que ela é importante, ela é uma etapa importante da nossa vida. Com certeza. Né? E é importante a gente, né, ter o nosso certificado aí, porque para alguns faz sentido, né, sobre isso. Agora, buscar aplicar aquilo que aprende. Essa é a grande provocação. Então, só trazendo essa fala assim, porque senão a gente pode, né? Alguém pode entender que a gente isso, deve fazer não, só cursos, não, né? Não é mas isso. Tem que buscar. É aquilo que a Karina falou antes, né? De ser inconformada. Você não tem que se conformar com aquilo que está sendo dito para você ali no banco de escola. Não, você tem que questionar, você tem que ser curioso, você tem que tentar aplicar, você tem que trazer para a tua realidade. É isso, sabe, que falta. E muitas vezes você pega uma turma com faixa etária lá de 20 e poucos anos e a cabecinha tá em outro lugar e não tá ali. E quando você tá focado e que você sentou lá, né, independente de onde você estiver, para realmente aprender e fazer as perguntas certas e trazer isso para a tua vida, opa, vai mudar a tua vida. Você vai conseguir aplicar, você vai conseguir ensinar outras pessoas, você vai conseguir trazer isso. E até também tem uma questão muito, muito legal que, por exemplo, um dia um dos nossos diretores perguntou para mim, disse, família, eu não vou te perguntar mais nada. Disse, por quê? Porque cada vez que eu te pergunto alguma coisa, tu diz que tá bom. Eu pergunto se tu tá bem, tu diz que tá bom. Eu pergunto, tá indo, estamos fazendo. Não vou perguntar mais, mas adianta eu dizer o contrário. Eu estava de férias agora 10 dias fora do estado, e todos os dias que o transfer veio me buscar, a pessoa, né, o guia lá que veio me buscar, ele perguntava, tudo bem? Disse, tudo ótimo. Todos os dias de manhã ele fazia a mesma pergunta e eu respondia do mesmo jeito. Quando eu vim embora, que ele me deixou no aeroporto pra gente voltar pra casa, ele disse, cara, eu nunca conheci alguém que nem você. Não tem tempo ruim contigo. Eu disse, e adianta? Eu tô indo pra praia, choveu. Cara, vai na chuva, você não vai pra água? Qual é a diferença de se molhar com chuva e se molhar com água do mar? Tem muito a ver com a geração, né? Tá entendendo? Muito a ver Tudo com a ótimo, geração. cara. Sou eu que faço o meu dia. Sou eu que faço a minha vida. Sou eu que faço o meu trabalho. Depende de mim, única e exclusivamente de mim. E eu preciso me amar, porque eu sou a única pessoa que vou viver a minha vida inteira comigo. Ué? Então, se eu não conseguir me aturar, se eu for rabugento, ficar rosnando... Sim, se eu vou ficar rosnando pra mim mesmo, como é que vai ser esse trem? Não pode. Então, tem que ser feliz, tem que viver o momento. Por mais que hajam dificuldades, você tem que ter serenidade para enxergar nessa dificuldade um jeito de crescer, um jeito de se desenvolver. Resolver isso, passa isso. Não para nela. Eu quero trazer o assunto polêmico aqui, que não quer calar. O Biju deu uma pincelada, aí agora o Valmir também trouxe. Então eu quero que a gente aprofunde um pouquinho mais nesse tema. Temos pouco tempo, mas nesse pouco tempo que temos, vamos discursar sobre isso. Gerações. Esse é um tema polêmico, porque o que a gente encontra por aí, né? Muitas pessoas falando mal da nova geração. Qual das novas gerações? Os Gen Z ou os alfas? Z. Os Gen Não, Z. Z ainda. Entendi, os Gen Z. A geração Esses. Z. É bem polêmico esse assunto. E vai continuar sendo.
Vai continuar sendo, porque então, quando se começou a mapear isso lá na geração dos baby boomers, a próxima geração que veio também reclamou dos baby boomers, e a minha geração milênio reclama da geração deles, e a geração Z vai reclamar da geração milênio, e a próxima que vir vai reclamar da anterior, tá? Isso vai acontecer. Mas eu acho que o papo da liderança não deveria ser esse. O papo da liderança deveria ser entender as peculiaridades dessas gerações, tá? E primeiro começa a entender por que existe essa diferença entre gerações. Por que uma geração Z, a outra geração Y, a outra geração do Baby Boomer? É porque durante um período de tempo foi-se mapeados comportamentos, foi percebido comportamentos em comuns de uma determinada faixa etária de idade de um determinado tempo. Então, assim, a geração Z, os nossos amados Gen Z, eles são apelidados assim, mas são apelidados carinhosamente, tá? Não é feio não, tá? A geração Z, eles têm alguns comportamentos em comum. Assim como a minha geração milênio também tem alguns comportamentos em comum. Inclusive a geração milênio, politicamente, historicamente, é a geração mais ferrada, tá, gente? Geração mais ferrada. Sabe por quê? A geração que nos antecedeu comprava terreno e casa com dinheiro de uma pizza, entendeu? E hoje eles vão vender e vão ter dinheiro com isso. A nossa geração milênio é a geração mais endividada, é a geração que não consegue mais criar nada, porque assim, ó, tá sendo exprimido pelo chefe que é da antiga geração, que é resultado, 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 não tem humanização nisso. E tá tendo que fazer resultado com a nova geração, que a gente, ó, vem cá, se compromete, participa. Não, eu não quero comprometimento, eu quero cuidar da minha vida. A empresa é sua, se vira você. Então, assim, ó, a geração milênio tá lascada, tá? Mas, ó, a gente não solta a mão, tá? Milênio, tamo junto. A gente não... Cheio de oportunidade, né, Biju? Exatamente. Cheio de oportunidade. Mas, assim, o fato é, responsável pela geração passada, não somos nós. Mas responsável pela geração futura, aí a parada é com a gente. Então, assim, ó, para de perder tempo reclamando dessa nova geração e começa a entender melhor eles e vamos começar a ajudá-los a participarem do universo do trabalho. Hoje eles já são 30% da força de trabalho, tá? Então, assim, caraca, isso vai aumentar. Se a gente está dizendo que eles não servem, então daqui a pouco a gente não tem mais mão de obra para nada. Talvez mão de obra não seja um termo legal, então vamos falar diferente. A gente não vai ter profissional para nada. Médico, dentista, professor. E nem cliente, né? Porque eles também serão consumidores. Eles já são uma grande parcela dos consumidores ativos, do shopper ativo. A gente até se preocupa muito com isso. Então, assim, o nosso papel enquanto gestor, como é que eu lido com essas peculiaridades? Porque é peculiar, é diferente do que eu entendo. Claro. Eu entendo que eu só vou sair da minha estação de trabalho, eu só encerro o meu dia quando eu resolver o problema. A minha geração. Porque nós pegamos um pouco da geração deles. Só que a minha geração ela já se preocupa um pouco mais com equilíbrio. Minha geração, milênio, se preocupa com equilíbrio entre trabalho e vida profissional. Geração G já se preocupa primeiro com eles. Depois o trabalho. O Valmir, primeiro o trabalho, depois ele. Nós, geração milênio, vai equilibrar trabalho e pessoal. Geração Z, não, tô preocupado comigo. Tem que fazer sentido pra mim. Se não faz sentido pra mim, querido, vou seguir meu caminho. Era isso. E aí, como é que a gente acolhe essa pessoa? Dentro da sua empresa, do seu negócio, como é que você recebe ele? Faz sentido para ele trabalhar ali? Ele entende? Nós somos do varejo alimentar, supermercado. Faz sentido para ele operar caixa? Por que ele opera caixa? Ele passa a compra? Faz sentido para ele isso? E se faz, por que ele tem que estar ali? Porque é isso que ele se questiona. Qual é a contribuição dele? Então, essa nova geração, as coisas precisam fazer sentido. Eles precisam viver em comunidade e eles precisam pertencer àquela instituição. Eles precisam ter esse sentimento de pertencimento, que é o viver em comunidade. Se para eles é um estranho,
no paraíso, eles preferem sair do paraíso. Sua empresa pode ser a melhor empresa do mundo, tá? Mas se ele não se sente parte dela, tchau. Ele vai buscar essa experiência debaixo de uma cachoeira empilhando pedrinha. Mas tá tudo bem. Se isso fazer sentido para ele, ele vai. É bem isso. E aí, Valmir, você que teve a experiência também da universidade, da área acadêmica e também dentro da empresa, né? Como que tu enxerga isso? E também tendo uma filha jovem aí. Tem dois, né? O Pedro com 14 e a Júlia com 20. Uma filha de Tá bem certinhos, né? Quando eu digo, Então tu fala com propriedade. Assim, a minha história de vida, ela sempre foi permear vários níveis etários, de gerações. Então, assim, eu sempre tentei tá nessa onda, surfando isso daí, que é o ser humano, a pessoa. E entendo que o único jeito de eu me manter ativo no mercado de trabalho, na profissão, é entender isso, é conseguir ter um espaço, dependendo da geração, vamos tratar de geração, seja ela a que veio antes de mim, a que veio depois, a que vai vir ainda. O único jeito é eu achar o equilíbrio, que é o que o Biju disse que a geração dele tem, e realmente é isso, né? É o equilíbrio entre a vida e tudo, e o profissional, é entender um pouquinho disso e me manter jovem. Como é que se mantém jovem? Eu não nasci digitalizado. Hoje, você tem aqui uma máquina que é Cara, nunca se falou num computador desse lá quando eu era criança, quando eu estava indo para a escola. Eu fui atender o primeiro telefone fixo, aquele de rodinha lá, de discar, com 11 anos de idade. Meu pai disse, vai lá na venda e liga para esse número aqui e diz para ele que a mandada de fumo aqui tá pronta. E agora, José? Fui lá, dei a moça do negócio lá, me deu o telefonezinho. Faz o que estranho? Eu disse, bota na orelha e tu vai ouvir ele falar. Eu só escutei ele falar, daí ele falava, daí eu disse, daí eu faço o quê? Eu disse, você tem que falar. Eu respondo? Você tem que falar que ele vai te ouvir lá do outro lado. Você tá entendendo? Então, assim, eu vivi esse lance. Hoje estou vivendo esse outro lance aqui, né, que é a digitalização, a inteligência artificial. Então, assim, o Biju domina muito mais isso do que eu. Sabe? Rapidinho, tá aqui. Biju, peraí, vem cá, me ensina. Então, realmente, o pulo do gato tá aí. Em você se manter ativo, e você não pode parar de aprender, não pode parar de estudar. Que é o único jeito de você se manter ativo dentro dessas gerações todas, porque assim, o nosso desafio não está em entender uma geração ou outra, está em entender todas, porque nós temos todas as gerações trabalhando com a gente, nós temos todas as gerações comprando com a gente. E aí, como é que faz? Essa janela que nós estamos vivendo em 2025, a gente está trabalhando com todas as gerações. Todas. Inclusive, a gente está vendo o pessoal da melhor idade retornando aos postos de trabalho, justamente por essa deficiência de profissionais no mercado. Então, a gente está... existe já um movimento, a nossa empresa faz parte disso também, de trazer 60, 65, 70 a mais. Porque eles estão muito mais saudáveis e disponíveis, dispostos a fazer... Ativos, ativos. Então, assim, o nosso grande desafio é entender isso tudo, essa grande salada de fruta que está aí, de gerações, e extrair o melhor de cada uma delas. Fazer com que cada uma delas consiga desempenhar e entregar o seu melhor. Então, aí é que está o desafio desse, você não pode parar. Você não pode esquecer dali de trás... e focar só lá na frente, não pode esquecer da frente e continuar com esses mesmos valores aqui, porque realmente é isso daí, o desafio, ele é gigantesco, ele tá aí, e só vai crescer, só vai se desenvolver quem entender isso, quem enxergar isso, quem buscar conhecimento, e nós sabemos, né, que cada vez mais são pessoas, por mais que nós estamos vendo hoje pessoas que querem ir no supermercado e não querem mais ser atendidos por nenhum departamento e não querem mais nem passar no caixa. Eles querem passar lá no self, pagar e ir embora rapidinho. Mas são pessoas. Como é que eu vou atender esse cara? Eu preciso estar preparado para ele. Então esse é o desafio. E nós falamos muito lá a questão de valores, né? Valores de família, valores familiares. Hoje é praticamente um fato isso, que todas as pessoas que têm valores familiares, elas vão mais longe. Elas crescem mais, elas se desenvolvem mais, porque realmente tem apoio. Você não é nada sozinho. Você não é ninguém só você. Quem é o Valmir sozinho no mundo? Sem ninguém do lado dele.
Quem é o Valmir lá na empresa, na corporação? O Valmir é só mais um. Porque quem faz o resultado é aquele grande time. Não é o Valmir, não é o Biju, não é o gerente que está lá na loja. É aquele grande time. Então, realmente, nós temos que estar preparados. Por isso, essa busca incansável por desenvolvimento lá da equipe, desenvolvimento das pessoas, porque o Valmir e o Biju só vão crescer se tiver alguém preparado para ocupar o nosso lugar. Então vocês líderes, vocês se coçem, tá? Acelera, rapaziada. Vocês, ó, vai pra cima, dá o gás. Muito bem. Vamos pra última. Oh, Deus, nós vamos pra última. Poxa, mas tá tão cedo, passou tão rápido. Gente, nós já passamos de 1 hora de conversa. É isso, né, Tobias? 1 hora de conversa. E a gente ficaria aqui a manhã toda nessa conversa, mas Tobias tem um compromisso. Sobrou pro Tobias. Deixa o post-itzinho aí, em qual botão a gente aperta pra desligar. Tá liberado, querido. Pode ir. Vamos descanso, tá? Vamos pra última pergunta? Vamos para a última pergunta. Gente, mas... Ai, tá bom. Tem várias coisas aqui. Eu fui tentando marcar alguns para fazer corte aqui, mas... Não, muita coisa. É. Muita riqueza. Tem que assistir toda. Sim. Tá, vamos lá. A última pergunta é a única que nós temos. Já pré-definida aqui. Do roteiro. A do roteiro é essa última, tá? Então, e eles também não sabem porque é surpresa. A gente só traz aqui no finalzinho. Nós queremos saber de vocês dois quem é a referência de liderança na vida de vocês e por quê? Então, 2 em 1. Quem é a pessoa ou a celebridade ou quem quer que seja a referência de liderança na vida de vocês e, na sequência, explicar o porquê. O que elas têm, o que elas são. Eu vou falar. Vai. Valmir, depois Biju. Eu sempre tenho isso comigo e tenho falado isso durante toda a minha vida. Por mais que eu estudei, por mais que eu tive vários mentores, vários cursos, por mais que eu busquei conhecimento de tudo que foi lato, eu sempre falei que o meu mentor, a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida, é o meu pai. O meu pai, ele estudou numa época que... Estudou até o 2º ano de escola só. Ele estudou numa época que era uma lousa, uma pedra, e escrevia na pedra. Quando terminava de escrever, apagava e ia para o próximo assunto. Você não tinha como voltar. Não tinha registro. Sabe? Não tinha registro mental, não tinha mapa mental, que é o caderno, que hoje a gente usa a inteligência artificial. E por que eu falo isso? Por que eu digo que o meu pai, ele é o meu mentor? Ele ainda vive, está com 77 anos, fazendo fisioterapia. Ontem mandaram um videozinho dele fazendo fisioterapia. E por que eu falo isso? E por que eu digo que ele é a pessoa mais inteligente que eu já conheci? Dentro desse grau de ensino tão pequeno, porque ele com 77 anos, todas as vezes que eu chego na casa dele, ele está sentado na cadeirinha dele e o livro está do lado. Ele foi desenvolver a leitura dele depois de muito adulto. E ele nunca deixou de ler. E todas as vezes que eu tive alguma dificuldade na minha vida, independente da dificuldade que foi, todas, eu passei a mão no telefone, ou eu fui até a casa dele, liguei para ele e fiz perguntas: pai, eu estou vivendo isso. Dentro da simplicidade dele, da humildade daquele homem, ele sempre acertou a minha vida. Ele sempre me deu, desculpa gente, as melhores palavras. E eu e meu pai, nós temos uma relação de amigo. Nós somos muito amigos. Eu admiro demais aquele homem, pela sabedoria dele, por tudo que ele é, por tudo que ele passou na vida dele. E tenho ele realmente como meu mentor, como meu ídolo, como uma pessoa que eu trouxe para a minha vida, para mim poder seguir e para mim poder aplicar os valores que ele me ensinou, de ser humano, de homem, de pai, de filho, na vida das pessoas. É isso. Que incrível. Obrigada por compartilhar. Obrigado.
Seu Zeferino, tá? Maravilhoso. Seu Tá? Pedro Zeferino. Deu até vontade de tomar um café com o seu Zeferino agora. Se você conhecer, Dá vontade, é gente. incrível, tá? Exatamente. Eu não sei vocês, mas ele tava falando, eu falei assim, nossa, será que dá pra tomar um café com o seu Zeferino? Pior que dá. Ele é hoje ele mora na terra da Grace, ele mora em Agrolândia. Ah, é? Tinha, ó, Sim. dá fácil, dá A fácil. gente tava lá ontem, ó. Podia ter. Na próximo mês a gente vai ver onde Foram mora esses. dezenas de viagens de estradas que nós pegamos e o Valmir me contando histórias do seu Zeferino, tá? Dezenas, eu conheço algumas, tá? Que legal. Muito obrigada. E, Biju, qual a referência e por quê? Ó, eu vou explicar a minha referência porque eu entendo que essa referência ela não veio para ser um líder. Então eu vou explicar essa minha referência, tá? Para vocês entenderem o que eu entendo como referência de líder, acho que 2020 alguma coisa, 2021, 2022, nós tivemos um evento de natação, um circuito mundial aí de natação, e teve uma atleta que ela se afogou. Ela estava fazendo lá ginástica artística na água e faltou oxigênio no cérebro dela, ela desmaiou. Desmaiou no meio da piscina, cara. No meio da piscina. Acho que foi em 2022, em Budapeste. O nome da atleta, não vou lembrar. Era uma atleta americana. Ela desmaiou e lá no fundo da água. Então vocês imaginam uma piscina olímpica gigantesca. Num evento mundial, onde a segurança é altíssima. Quem foi que foi salvar essa mulher? A líder dela, a treinadora dela, pulou. E ela vem nadando desesperadamente. Ela pula lá na ponta da piscina. A atleta estava fazendo a sua apresentação no meio da piscina. É algo gigantesco a piscina. E ela pula lá e ela vem nadando. E, gente, não pula ninguém. Não pula um salva-vidas, não pula um bombeiro. E ela vem. Aí as câmeras param de filmar, porque de fato a mulher estava se afogando. Então você tem imagens, né? Você tem fotos, você não tem mais o vídeo da pessoa se afogando, né? Porque ela fica inconsciente e tudo, e você não pode divulgar essa imagem. Ela vai lá, mergulha no fundo da piscina, pega a atleta dela, pega a liderada dela e ela sobe de volta. E sobe. Quando ela chega fora da água, aí os bombeiros pulam e vêm ajudar ela a levar essa atleta, então, até a borda da piscina. E para mim essa é a essência da liderança. Eu treino, eu forço, eu provoco, eu insisto e eu digo pula. E se der ruim, eu pulo atrás. Ela não pulou sozinha. Aquela atleta, ela tinha consciência, depois na entrevista ela fala que ela já vinha com alguns problemas e ela tinha consciência daquilo. E o líder também. Só que ela falou, não, eu sei que eu não estou pulando sozinha. O meu líder tá ali. Ela não estava preocupada com a organização. Ela não estava preocupada se tinha bombeiro. Porque ela sabia que a líder dela estava lá. E ela foi. Deu ruim. Acho que depois ela voltou a nadar, inclusive. Mas assim, deu ruim e quem salvou ela foi o líder. O papel do líder é esse. A gente treina, a gente capacita. Sabendo que há grandes chances de dar errado. E aí, o que você faz? Você pula atrás, você salva. Então, quando eu falei de explicar da liderança, é porque, para mim, o melhor exemplo de liderança que treina, que capacita, que salva, que transforma a vida das pessoas, é a pessoa de Cristo, Jesus. Agora, por que eu falei que eu tinha que explicar? Porque eu entendo que Cristo ele não veio para ser líder, ele veio para salvar. Ele não veio para liderar ninguém, ele veio para salvar, para criar essa conexão novamente do homem com Deus. Então, só para quem for mais religioso não entender que eu estou fazendo algo aqui meio que esotérico, não é nada disso, tá? Eu só quero que vocês entendam que, para mim, não tem prática de liderança maior ou mais bem executadas ou que deram certo do que aquilo que Cristo fez. Do que Jesus durante aproximadamente 3 anos aí, com 12 pessoas, assim, sem condições, inaptos, aleatórias. Um time diverso. Totalmente, assim, ó. Um médico, um pescador. E por aí vai, né?
Então, assim, para mim, ele é o grande exemplo, porque assim, ó, e aí vem essa questão, confrontou a conduta da época, confrontou as pessoas que estavam ao redor dele, confrontava os seus liderados, né? Porque assim, ó, eles vacilavam pra caramba. Mas e aí? Então, para mim, o maior exemplo de liderança histórico, poderíamos falar de Alexandre o Grande, da Macedônia, o cara conquistou, né? Gengis Khan, o cara conquistou quase o planeta, né? Então assim, faltou ele descer aqui pra América do Sul e fazer... Podia até falar do queridinho de todo mundo, que é o Bernardinho. Todo mundo sei, é Bernardinho. O Bernardinho fantástico, tá? Sou fã do Bernardinho. Show, também. Mas assim, ele não... eu não vejo o impacto do Bernardinho... Eu não sei se daqui 20 anos a gente vai ouvir falar de Bernardinho. Agora tem 2000 anos que a gente está ouvindo falar de Jesus. E certamente nós não somos ele, não nos colocamos na posição dele, mas o que eu quero dizer é sobre conduta, comportamento, o que nós podemos aprender com ele para a liderança, tá? Não estou falando de nada religioso. Para a liderança, que lições nós podemos aprender? Porque se eu consigo aprender com o Bernardinho, que é um líder fantástico, meu Deus, imagine mais com Cristo, Jesus, imagina. Então, para mim, não dá para pegar Jesus e colocar nas corporações, porque ele não se encaixa, tá? Não vai rolar, então daí vai virar prática esotérica, não é isso, mas é o que aspira o meu coração em cuidar de pessoas, em ser melhor, em me tornar uma pessoa melhor. Para minha comunidade, para minha esposa, para os meus filhos, para quem está do meu lado. Então, eu desejo esse amor, eu desejo amar as pessoas, porque eu entendo que Cristo me amou. Então, essa é o meu exemplo de líder que... Não, tenho certeza que tudo que eu faço ou deixo de fazer não é capaz de agradá-lo ou de ser digno daquilo que ele fez. Mas eu vou continuar tentando, eu vou continuar me esforçando, eu vou continuar amando, eu vou continuar buscando ser uma versão melhor de mim todos os dias. Para quem é líder e talvez gostaria de entender no olhar da liderança muito do que o Biju trouxe e gosta da leitura, tem o livro O Homem Mais Inteligente da História. Muito bom também. Escrito então pelo Augusto Cury, que acreditava, né, que era o maior ateu que pisou nessa terra, né? E ele foi provocado também a estudar a mente e a vida de Jesus. E ele traz nesse livro muito desse olhar da liderança que tu contextualizou aqui agora. Então, uma oportunidade para ampliar essa tua fala, né, que foi riquíssima de vocês dois nas referências, né? Costumamos fazer essa atividade na escola, no segundo módulo, né? E muitas vezes aparece os pais que foram nossos primeiros líderes, né? E a palavra, né, Jesus vem também. São duas referências que vêm. Universal, né? Acho que é uma coisa mais... até mais acessível das pessoas compreenderem, né? Porque assim, poxa, vamos falar de Alexandre o Grande, lá da Macedônia, vamos falar de Gengis Khan. Pô, essas pessoas daqui a pouco acabou, ninguém mais vai saber quem eles são, né? Isso vai passar, eles vão ficar para trás. Mas, no final das contas, liderar é amar. Se você não ama... Você tem que amar o que faz, amar as pessoas que estão com você, amar a tua vida. Realmente se resume a amar, a servir. Servir. Ai, gente. Eu sei que vocês também queriam mais, porque a gente tá com essa sensação aqui, né, de querer mais. Mas por hoje, nós temos que finalizar essa conversa tão gostosa, tão enriquecedora, e eu tenho certeza que vai ajudar muitos líderes e principalmente pessoas a se conectarem com elas mesmas, com a missão de vida delas, né? Com esse entendimento de que todas as gerações são importantes e nos ensinam muito, que é o que vocês trouxeram desde o início. A gente sempre vai percebendo para que rumo vai essa conversa, né? E agradecer de coração, Valmir, Biju, pelo sim de vocês, pela entrega,
né? Ser genuíno na conversa, nas palavras, nos sentimentos que vocês trouxeram aqui e que passaram para nós, na sabedoria, né? Que é a junção desse conhecimento com a prática, com o exercício de reflexão que vocês trouxeram. Tenho páginas aqui escritas para eu refletir também, porque a gente super aprende aqui desse lado, e que continuem com muito sucesso, muito amor pelas pessoas, levando a mensagem de vocês, provocando as pessoas a serem melhores, a extrair o máximo de potencial e também abraçando, né? Sendo tão amoroso e caloroso. Mentor, né? Imagina ter um baita mentor desse do lado para orientar, não é? A gente quer agradecer. E também nosso amigo Tobias, que está ali nos suportando, ou seja, nos dando suporte, vamos, né, dizer o que isso, deixar bem claro o que isso significa. Obrigada, Tobias, por mais uma parceria aí, por estar junto, pegando o nosso melhor ângulo. Obrigada, Grê, pela parceria, pela pergunta, pelas colocações, pelas emoções. Sou eu, né? Eu, na vida, é raro eu fazer um podcast sem choro, e aqui, claro, me emocionei. Agradeço, Karina, também, sempre por a gente estar junto nessa jornada. Em especial a vocês pelos sims, pelo carinho que vocês têm com a gente, pela confiança que vocês depositam, né? Pela oportunidade de contribuir, de servir junto com vocês no desenvolvimento da liderança, e a gente sempre sai melhor. Cada encontro que a gente está lá, a gente sai melhor também. Então, muito, muito obrigada de novo, tá? Por tanta entrega, tanta verdade, tanto carinho naquilo que vocês fazem, porque vocês têm uma energia que chega antes de vocês, e quando a gente está perto, a gente pode sentir ainda mais. Obrigado. Obrigado, com certeza. É um prazer estar aqui, é um prazer participar disso daqui. É um momento de aprendizado gigantesco. Realmente a energia de vocês também é muito alta, está muito elevada. Vocês são diferenciadas enquanto pessoas, enquanto profissionais. Isso é muito gostoso, isso é muito bom, você perceber o tamanho da entrega. Nós falamos aqui sobre amar, sobre servir, mas quando você ama aquilo que faz, quando você faz com carinho, com amor, realmente é bem feito e você sente isso. E a gente tem esse feedback da nossa equipe de liderança lá quando trabalham com vocês, e ele é sempre muito positivo. E é isso que a gente buscou, esse lance da verdade, da transparência, da aplicabilidade, de poder aplicar isso lá no dia a dia. E parabéns para vocês. Obrigada. Estou muito feliz de ter mais essa oportunidade, né? Porque já foram algumas, então estar com vocês é um privilégio, porque aquele que tem fome, né? Eu tenho fome. Então, quando eu olho para uma mesa com essas 3 pessoas incríveis, eu quero me esbaldar, né? Porque tem muita coisa que vem boa daqui. Então, foi um privilégio enorme estar aqui com vocês, né? Quem sabe um próximo momento para a gente falar de assuntos específicos, de indicadores, de coisas que a gente aplica no dia a dia. Mas agradecer ao Tobias também, que nos recebeu muito bem, um queridão, tá? Mas para você que é líder, faz. Para de reclamar e faz. Sua geração, seu pai, tua mãe, teu líder, tua empresa, esquece, mano. É você. Dá um gás. Faz. Ninguém é mais responsável pela sua vida do que você. Então faz. Bota a mão na massa. Vai pra cima. Esquece, meu amigo, quem tá do seu lado. Mas não tem estrutura. Faz sem estrutura. Mas eu não tenho conhecimento. Vai pesquisar. Vai ler. Vai atrás. Mas não tem quem me ensina. Procura fora. O seu desenvolvimento depende de você, meu amigo. Ou você vai dar certo onde você está, ou você vai dar certo em qualquer outro lugar. Mas você vai dar certo. Então dá um gás, tá? Deixa de ser mole. Dá um gás. A vida, ela é feita e ela é cheia de oportunidades.
Do momento que você nasce até a hora que você vai deixar de existir. Ela é cheia de oportunidade. E o problema é que as pessoas deixam as oportunidades passar. Cara, dá o teu sim. A Grace e a Karina falaram muito aqui. Obrigado pelo sim de vocês. Dá o teu sim. Busca isso. Sabe? Aproveita as oportunidades. A vida é cheia delas. É só você aproveitar. Pega ela, agarra. Vai pra cima. Se não conhece, não sabe, busca aprender. Ninguém nasceu sabendo nada. Nós vamos aprender depois. E aí? Então vai liderar, vai crescer na vida, vai se desenvolver, vai ser feliz. Diz sim e aproveita essa oportunidade. Não perde, seja ela de dar um beijo no pai e na mãe, seja ela de dar um beijo no rosto do filho, da filha, da esposa, seja ela de fazer a diferença na vida de alguém. Porque às vezes não precisamos nem falar. Um pequeno sorriso e um bom dia muda a vida da outra pessoa. Então você tem a oportunidade de fazer o melhor, de dar o seu melhor. Não perde ela. Aproveita. Anotaram aí? Anotaram aí? Se não, volta um pouquinho, pega, anota e coloca em prática, porque olha, hoje foi incrível. É isso. Finalizamos então o episódio número 11 com esses dois gigantes aqui falando conosco e trazendo essa mensagem linda e maravilhosa. Esperamos vocês no episódio número 12 e que não sabemos ainda onde será. Pode falar. Ainda é surpresa, é surpresa. Quem vem é surpresa. Mas mandem esse episódio para mais pessoas, essa mensagem, para que chegue ao máximo de pessoas possíveis, tá? Comente, compartilhe e deixe a sua mensagem para esses dois gigantes também, para que chegue neles aquilo que você levou dessa conversa, aquilo que fez a diferença, porque você vai aplicar, né, aí no seu time. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Dá um gás.